A pergunta, quando o carro é rebocado por falta de pagamento, o dealer ou a agência notifica a polícia? Ou posso achar que meu carro tenha sido roubado? Muito bem. Normalmente, quem reboca o carro é uma empresa de repossession, uma empresa que faz... De reboque. Que retoma o carro, né? Então, no momento em que essa empresa retoma o carro, ela vai ligar para a polícia. Tem 2 horas para ligar para a polícia. Então, se nessas 2 horas você chegar lá, seu carro não tiver, aí você vai ligar para a polícia, pô, roubaram meu carro. Aí você vai falar, mas peraí, a polícia vai falar, mas você tá pagando? Pagou direito? Não sei o quê. Eles já perguntam mesmo? Sim. Porque é normal. Uhum. Né? Você tá pagando, né? Então... Aí o cara fala, tô... Mas normalmente a empresa, o Repo Agent, né, a empresa de repossession, faz isso à noite, a pessoa só vai perceber isso de manhã quando for pegar o carro, e aí já está reportado na polícia, aí a polícia fala, ó, seu carro foi repossessado por falta de pagamento. Ninguém vai perguntar isso porque não é muito nosso cenário, mas um mês atrás a gente teve um evento que não foi nada legal, mas a gente tinha um cliente americano que foi preso, nosso cliente, tá financiado o carro com a gente, porque a carteira, a habilitação dele estava suspensa. Porque ele teve um ticket, não sei que ticket era, mas acho que era speed ticket, e ele não pagou, aí passou a data, chegou à corte, ele não compareceu, suspenderam a carteira, continuou dirigindo, o policial pegou, levou ele embora, ficou preso, aí eu fui lá do Orange County, realmente ele estava preso, e o carro ficou no depósito. No pátio. No depósito. E aí a gente teve que retirar, e aí teve que Você que tem que pagar tudo? Até não, então? o cliente. Eu tirei o carro, porque é meu interesse tirar o então, carro. Então, você pagou na frente. Sim, eu tive que pagar na frente. Porque assim, mais rápido que a gente tira, menos a gente paga e menos o cliente paga. Então a gente vai lá e retira o carro, né? Ninguém quer ficar pagando storage no guincho. Mas acontece, né? Acontece. E como acontece, tem umas coisas assim que você fala, ai, não, de novo, não. Mas nesse caso foi a suspensão de uma carteira que não acontece no mundo brasileiro, porque os brasileiros têm o maior já vem sem carteira, não tem carteira para suspender. Tem carteira, a gente cuida, né, com muito carinho, mas, por exemplo, tickets. Se você passa numa rua que tem aquele... O radar, né? E aí você... Esse ticket, essa violação, ela vai para o endereço que o seu carro está registrado. Se você mudou e você não fez o forward address, né? Se a sua correspondência não está indo para o novo endereço, você nunca vai saber que você teve um título. Só que aquilo ali vai ficar vinculado na sua placa. E quando que você tem que pagar? Eles te dão 30 dias, né? Pra pagar. E se não paga em 30 dias a placa? Eles vão cancelar. Você vai ficar com você vai ter problema de corte e você vai ficar com a sua placa apreendida. E a licença suspensa. E a licença, se tiver drive license aqui suspensa, ela pode ser presa do mesmo jeito que esse meu cliente americano foi. Então, assim, outra coisa muito importante, o endereço, gente, o endereço do seguro, o endereço do carro, você tem que manter atualizado, não tem como ser diferente. Simples assim, mudou de A para B, a sua drive license, você tem 10 dias para mudar, consequentemente, a registration do seu carro e o seu seguro. Porque é lei, é a lei. Se você tem que fazer, e a multa vem, né? Posso... Um outro assunto que eu falei para você que a gente queria abordar aqui, que tem acontecido bastante, são as pessoas que estão vindo em mais quantidade e estão indo para outros estados. Então, essa é outra pergunta, né? Então, eu posso chegar em Orlando e tal, por quê? Porque as pessoas vêm com visto, às vezes, de turista para ficar e vêm por Orlando porque vai visitar a Disney. Então, isso fica mais aceitável. Então, e chega aqui, compra o carro e vai para outro estado. Isso tem acontecido bastante. Então, a primeira recomendação que eu faço para essas pessoas que querem ir para outro estado, e que a gente já... É a primeira coisa que a gente fala qual é o estado? Tal. Ok, então nós vamos verificar se esse estado tem um acordo fiscal com a Flórida. Porque quando você sai dirigindo, você tem que pagar os seus taxes aqui, que é 6,5%. Os impostos. Isso. Se você vai para um estado que não tem acordo fiscal, chega lá, você tem que pagar o imposto de novo. E aí não fica financeiramente interessante. Então, a maioria dos estados tem, mas tem alguns que não tem. Então, quando não tem, eu falo, olha, se você comprar um carro aqui, você vai pagar os seus taxes aqui, chegando lá, você vai pagar de novo. Então, se você quiser fazer isso, ok. Se não, você tem que comprar lá.
Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. E a segunda mais importante é saber se você vai ter condições de registrar esse carro lá. Porque alguns estados, eles não permitem que você registre o carro com o passaporte, como na Flórida. Então, isso também é uma coisa que cada um precisa descobrir. Por exemplo, a Carolina do Norte, você tem que fazer, se eu não me engano, você tem que fazer, mesmo com o seu passaporte, você faz a habilitação, que está demorando, depois da pandemia, demora pra caramba, e você só depois da habilitação emitida que você pode registrar o carro. Então, isso é uma particularidade. Então, não é simplesmente, eu vou comprar o carro aqui e vou mudar para ali. Não. E mesmo que você já tenha comprado, existem estados que exigem que você troque a placa. E para você trocar essa placa, você precisa ter documentação suficiente para chegar lá e fazê-lo. Senão, você fica com um carro que você não pode dirigir. Então, Quer dizer, até pode dirigir. Agora, imagina o policial. Ele está lá na cidade dele. Então, ele vai passando. Aí vê o carro com placa da Flórida. Aí outro dia vê o carro com placa da Flórida. Vou parar esse nego aqui. O que esse cara tá fazendo aqui? Porque assim, se você está vivendo naquele estado, você tem que ter a placa daquele estado. Você vai pagar seguro naquele estado, vai ter a placa daquele estado. Então você está morando naquele estado. Então o policial já vai ficar de olho nisso. Então você está abrindo uma possibilidade de encontrar confusão. Né? Então, gente, vender carro não é só vender carro, como muitas pessoas fazem. Essa é um dos nossos maiores diferenciais aqui. A gente se preocupa com você. Não é só vender e até logo passar bem. Se você tem uma dificuldade, se você tem algum problema, a gente tem conhecimento de te direcionar para a melhor solução do teu problema. Então, por isso que a diferença, sabe? Da nossa experiência e o querer fazer o certo.